E aí, moçada do quinto período, beleza? Espero que todos estejam bem. Então, esse vídeo, ele é o nosso último vídeo do primeiro bimestre, né, de vocês. E a gente fecha com as questões 21 a 24. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de segunda a sexta, das 7 da noite até as 10h40, né? 10h35, 10h40. E vamos lá, né? Colocar tudo em dia aí pra não ter esse problema de você ficar sem nota, de você reprovar porque realmente não fez. Lembrando que, mesmo que vocês não estejam indo para o colégio, esse horário do noturno ele é específico de que vocês façam as atividades, tá? Então, foco aí, porque esse período agora vocês já estão terminando, tá passando rápido. Agora em outubro a gente tem um feriadinho aí, dá para vocês colocarem em dia, dá para descansar a cabeça quem já tá com tudo em dia, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar da Indochina, né? Continuar falando da Indochina, do Vietnã. E diz assim: a Indochina, situada no Sudeste Asiático, foi ocupada pela França no final do século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, a região foi invadida pelo Japão, que ao final do conflito foi obrigada a devolver o controle do território para a França. No final da Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh decretou a independência fundando a República Democrática do Vietnã de cunho socialista. A França não aceitou a independência, dando início à Guerra da Indochina, que foi de 46 a 54. Na Conferência de Genebra, em 1954, a França reconheceu a independência da região, que foi dividida em 3 países: Camboja, Laos e Vietnã. Pela Conferência de Genebra, o paralelo 17 estabelecia a divisão entre Vietnã do Norte, governado pelo comunista Ho Chi Minh, que era socialista, né? Por isso que é líder comunista, e o Vietnã do Sul, governado pelo rei Bao Dai. Bom, o general Eisenhower, acho que é assim que lê, né? Presidente dos Estados Unidos, explicou a posição americana na região pela defesa da teoria do dominó. Ele disse assim: se vocês porem uma série de peças de dominó em fila e empurrarem a primeira, logo acabará caindo até a última. Se permitirmos que os comunistas conquistem o Vietnã, corre-se o risco de se provocar uma reação em cadeia e todos os estados da Ásia Oriental, ou seja, da Ásia do lado leste, né, tornar-se-ão comunistas um após o outro. Diante da ajuda dos Estados Unidos, no Vietnã do Sul inicia um regime de repressão, gerando revolta popular, que organizam uma oposição à frente para, né? Aí ficou errado, aí ficou a área para libertação nacional. O Vietcong, o que é um Vietcong? Um comunista vietnamita. O início da guerra apoiado pelos Estados Unidos, que anualmente envia soldados americanos para impedir o avanço do comunismo. E aí, o que acontece? Isso aí só foi um breve trelelê aqui para a gente poder dar início às nossas questões, né? Por quê? A nossa questão 21 diz assim: a Guerra da Indochina era um conflito que acontecia entre franceses e vietnamitas, né? A gente já viu atrás e no vídeo anterior também, com os primeiros lutando para manter seu domínio colonial e o segundo lutando para se livrar dele. A partir de 1949, os Estados Unidos passaram a apoiar os franceses financeiramente, chegando a arcar com 3/4 dos gastos da França no conflito. Essa postura dos Estados Unidos é explicada por qual motivação? Pelo temor que os Estados Unidos tinham com o avanço do comunismo no Sudeste Asiático, certo? Que foi o que a gente acabou de ver. Principalmente após a Revolução Chinesa. O apoio americano aos franceses aconteceu pelo temor dos Estados Unidos com a expansão do comunismo na região. A partir da implantação de um regime comunista na China, os Estados Unidos, já motivados pela disputa ideológica da Guerra Fria, começaram a agir, né? Porque a Guerra Fria, se vocês lembram, é aquela guerra que não teve conflito direto
e que o mundo foi na verdade, uma guerra ideológica, né? O mundo ficou dividido ideologicamente entre capitalistas e socialistas, né? Ou comunistas. A existência de um forte núcleo comunista no Vietnã, apoiado pelos chineses, alarmou os americanos, que passaram a dar suporte aos franceses durante a Guerra da Indochina. E aí, o que sucede? Questão 22. Em meio à corrida armamentista que mobilizou Estados Unidos e o RSS nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, os conflitos localizados especialmente na Ásia, na África e na América. Desculpa, gente, estou levantando muito cedo, dormindo muito tarde. Refletem uma outra face da chamada Guerra Fria. Que face foi essa? Tanto os Estados Unidos quanto a URSS apoiaram o processo de descolonização afroasiático, procurando cada um estabelecer sua influência nos países recém-independentes, né? A gente sabe que para manter poder, a gente tem que ter muitos territórios, né? Inclusive tem até uma frase que diz que quem tem terra nunca erra, né? E aí, o que acontece? Esses países, quanto mais territórios eles dominarem, mais poder eles vão ter, né? Como estratégia para consolidar sua preponderância, os Estados Unidos incentivaram a substituição de governantes eleitos por regimes militares autoritários em diversos países latino-americanos. Nos conflitos árabe-israelenses, enquanto os Estados Unidos apoiavam a política expansionista de Israel, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, foi um importante fornecedor de material bélico para os países árabes. E na América Latina, a Revolução Cubana constituiu uma ameaça à consolidação da hegemonia norte-americana no continente. Isso aí a gente já viu bem antes, né? O que aconteceu aqui, como que os Estados Unidos se sentiram quando viu Cuba não ser capitalista, não ser o quintal da casa deles como eles queriam, né? Vamos lá. Questão 23. Na década de 60, jovens iniciaram em diferentes países uma série de movimentos de contestação que colocavam em questão valores até então tidos como sólidos. O movimento hippie, iniciado nos Estados Unidos. Quais foram as principais motivações desse movimento? A crítica aos padrões comportamentais ditados pela sociedade de consumo, ou seja, a pessoa andar toda arrumadinha, ir em festinha bonitinha, ficar todo mundo quietinho, tudo gracinha, e a recusa à convocação para lutar na Guerra do Vietnã, porque nos Estados Unidos, para eles, todos, eles têm que se alistar. Então, esse aí foi um dos... Eles se recusaram, era uma coisa assim muito diferente. O movimento hippie escutava-se Santana, Janis Joplin, Jimi Hendrix, eram músicas subversivas da época, não era aquela música que todo mundo gostava. Esse subversivo que a gente fala são as pessoas que não se encaixam no padrão, ou seja, você não quer seguir aquele padrão, você quer fazer diferente. E essa época hippie é aquela em que era faça amor, não faça guerra, né? Era mais ou menos assim que eles viviam, e essa época do movimento hippie foi uma época assim que marca até hoje. Tem vários filmes, músicas, cantores que são geralmente buscados na internet para serem visitados. Geralmente são as pessoas que nasceram mais nessa época, né? Que viveram esse momento, mesmo estando longe, porém curtiam esse tipo de música, ok? A questão 24 diz assim: a era de ouro do capitalismo e a centralidade do dólar nele chegava ao fim. A posição dos Estados Unidos como superpotência estava inevitavelmente enfraquecida pela universalmente prevista derrota no Oná, né, do Odá,
qual a maior potência militar da Terra foi obrigada finalmente a retirar-se em 1975? O historiador está falando de quem dessa era de ouro aqui do capitalismo, da centralidade do dólar, que chegava ao fim, que os Estados Unidos estavam, né, inevitavelmente enfraquecidos. Como eu falei para vocês, na Primeira Guerra os Estados Unidos entraram, na Segunda estava na Guerra Fria, indiretamente, quer dizer, indiretamente assim, porque apoiavam, né, na Guerra Fria nós tivemos esses conflitos aqui, que foram grandes conflitos. Nós tivemos também, após a Guerra Fria, nós tivemos os Estados Unidos apoiando a ditadura militar nos países latino-americanos, como a gente já tinha falado também. E aí, o que acontece? Na verdade, eles nunca perderam. É porque, assim, na guerra, você não pode falar assim que... Quer dizer, esse é um ponto de vista meu, né? De que, perdeu ou ganhou. Na verdade, todo mundo perde. Por que todo mundo perde, professor? Porque é uma guerra. Soldados dos dois lados morrem. Então, o que acontece? Na verdade, foi um lado que teve, vamos colocar assim, teve privilégio, né? Foi privilegiado aí em ter mais vantagens. Na verdade, a palavra não seria privilegiado. Foi o vantajoso desse confronto, foi o Vietnã. Então, a única vez que os Estados Unidos perdeu foi para o Vietnã. Gente, essa foi uma vergonha. Você pode ver que quando você quase não vê filmes de Vietnã com os Estados Unidos, geralmente os Estados Unidos salvam o mundo nos filmes e tal, só que relacionado ao Vietnã, você quase não vê filmes sobre. Nós temos até filme do Rambo, né, que parece-me que entra, acho que no Vietnã, alguma coisa assim, mas o Rambo, ele seria colocado aí como um herói, né, norte-americano, e por se tratar filme dele e não do país inteiro, né, mas lógico que ele como um ator norte-americano lá, um militar norte-americano, é claro que ele vai vencer. Mas quando se trata dessa guerra mesmo, os Estados Unidos levaram pau aí e não gostaram, né, lógico que não, mas foi essa vez em que eles se deram mal. Beleza, gente? Então, o nosso próximo vídeo, as nossas próximas tarefas, elas serão já do nosso segundo bimestre e eu espero que vocês tenham êxito. Tchauzinho!